A realidade dos demônios é uma verdade que tem sido reconhecida por eras e continua sendo uma questão pertinente. Há uma tendência, talvez até uma estratégia por parte dessas forças demoníacas, de persuadir as pessoas, especialmente os cristãos, a duvidarem de sua existência ou a descartá-los como meros mitos. Essa falta de crença permite que eles operem mais livremente e efetivamente contra os fiéis. É uma questão preocupante que muitos cristãos, apesar de lerem inúmeras contas na Bíblia sobre Jesus expulsando demônios, ainda questionem a realidade dessas entidades. Um pregador, certa vez, fez uma declaração profunda, afirmando: "Eu acredito que quando você conhece o Senhor, você conhece o diabo ao mesmo tempo. E se alguém diz, não tenho nenhuma experiência com o diabo, nunca encontrei o diabo, eu sinceramente me pergunto até que ponto eles foram com o Senhor. Como eu disse no passado, o diabo não está no inferno esta noite. Ele está em um dos céus. E lutamos contra o poder do mal, não nos lugares infernais, mas nos lugares celestiais. É lá que eles estão." É uma concepção comum, muitas vezes perpetuada por representações da mídia, que Satanás e suas forças demoníacas estão atualmente no inferno. No entanto, essa representação não está alinhada com o que a Escritura nos diz. A Bíblia afirma claramente que Satanás e seus lacaios estão ativos na terra, rondando e buscando a quem podem devorar. Essa compreensão é crucial para uma visão correta da guerra espiritual e da realidade da influência demoníaca em nosso mundo nos tempos modernos. O tópico dos demônios frequentemente é rotulado como alarmista quando abordado por pregadores. Essa perspectiva é desconcertante, especialmente considerando que Jesus mesmo falou abertamente e frequentemente sobre demônios e atividade demoníaca. A Bíblia, incluindo os ensinamentos de Jesus, é explícita sobre a existência de demônios. Por exemplo, em Mateus 1, Jesus instrui seus discípulos sobre esse assunto, demonstrando que ele não evitava abordá-lo. Da mesma forma, não deveríamos evitar ou minimizar o tópico. Os evangelhos repetidamente mostram Jesus confrontando espíritos demoníacos, reconhecendo sua presença e poder antes de expulsá-los. Para abraçar plenamente os ensinamentos de Jesus como Senhor e Salvador e acreditar na precisão dos registros do evangelho, é necessário reconhecer a existência de demônios. Indiscutivelmente, há um diabo real e um exército formidável de demônios. Reconhecer essa realidade é crucial, pois não se pode combater efetivamente um adversário cuja existência negam. Se há um grupo de pessoas que deveria entender e conhecer o mundo espiritual, deveriam ser os cristãos. Estamos vivendo no meio de espíritos, conforme nos diz a palavra de Deus. Vivemos em um mundo cheio de seres espirituais impuros, um mundo cheio de demônios. A palavra grega para demônios na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é daimonia. Esse termo é frequentemente traduzido como demônios em versões em inglês da Bíblia, um mundo cheio de espíritos sedutores, e eu tenho lido muito sobre esse tópico. Estudei esse tópico por anos, e o que descobri na palavra de Deus é que esses espíritos impuros são multidões, milhões deles. Não há maneira possível de contá-los. Um homem em particular tinha 6.000 demônios dentro dele. Eles ainda estão neste mundo, em nações ao redor do mundo. Estão presentes em algumas casas onde as pessoas vivem. E alguns desses espíritos impuros estão atormentando pessoas em todo o mundo. As pessoas têm medo de estar em suas próprias casas por causa disso, vendo portas se abrirem e fecharem quando ninguém está lá. Os móveis se movem quando não há ninguém lá. Eles ouvem passos em suas casas e veem figuras negras aparecendo e desaparecendo diante de seus olhos. É importante lembrar que, embora as pessoas possam ignorar ou não acreditar na existência de forças demoníacas, essas entidades estão muito cientes dos seres humanos e ativamente trabalham contra eles. Em relação ao conhecimento que os demônios têm das pessoas, é importante combater a noção de que eles são alheios à nossa existência. Ao contrário da crença de que apenas Deus está ciente de quem somos, os demônios também possuem um certo nível de consciência sobre as pessoas. Isso não equivale à onisciência de Deus, mas significa que as forças demoníacas podem reconhecer e identificar indivíduos. Portanto, é essencial que os crentes estejam cientes de que não são invisíveis para essas entidades espirituais. Existem 2 exemplos notáveis na Bíblia que demonstram o conhecimento que os demônios têm sobre as pessoas. Jesus e o endemoniado. Neste relato, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus pergunta o nome do demônio, ele responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Esses demônios não apenas reconhecem Jesus, dizendo:
O que temos a ver contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mas também demonstram consciência de sua situação e suplicam a Jesus para não os expulsar da área, mostrando seu conhecimento tanto da identidade de Jesus quanto de sua própria situação. Filhos de Seva em Atos 19. Nesta história dos Atos dos Apóstolos, exorcistas judeus itinerantes conhecidos como os filhos de Seva tentam expulsar demônios usando o nome de Jesus. O homem possuído pelo demônio responde: Jesus eu conheço e Paulo eu reconheço, mas quem são vocês? Isso demonstra o conhecimento que os demônios têm sobre figuras como Jesus e Paulo. Consciência não apenas de Jesus, mas também de Paulo, uma figura importante na igreja cristã primitiva. O conhecimento do demônio se estende à distinção entre aqueles que estão autenticamente alinhados com Jesus, como Paulo, e aqueles que não estão, como os filhos de Ska. Gostaria de compartilhar um testemunho convincente de uma jovem criada em uma família que não seguia Jesus nem qualquer fé formal, embora fosse um tanto supersticiosa. Mais tarde, ela se encontrou em um círculo de amigos envolvidos em várias formas de idolatria e misticismo oriental. Seu envolvimento com esse grupo aprofundou-se e durante uma viagem de acampamento, ela participou inadvertidamente de um ritual que eles conduziram. Ela não sabia que esses rituais eram uma prática comum para seus amigos, e apesar de se sentir desconfortável, cedeu à pressão dos colegas e juntou-se a eles durante o ritual, com um 5 no centro. Ela teve uma experiência profunda e perturbadora. Figuras adicionais em capas com capuz apareceram segurando lanternas acesas, seus rostos indiscerníveis. Ela se sentiu imobilizada e durante os estranhos cânticos, sentiu alguma presença entrando nela. Após esse incidente, ela começou a ter pesadelos ou visões recorrentes nos quais caminhava por um corredor à noite, com sombras se estendendo das paredes, tentando puxá-la. Essas sombras literalmente apareciam diante de seus olhos e tentavam puxá-la. Além disso, ela começou a acordar frequentemente em quartos diferentes de sua casa aleatoriamente. Ela poderia adormecer em seu quarto e acordar na sala de estar. Por vergonha, ela não queria contar a ninguém sobre isso, pois a única pessoa a quem contou apenas riu dela. Ela estava vivendo em um pesadelo, com medo de dormir em sua própria casa. Depois de anos lutando com essas experiências aterrorizantes, ela buscou refúgio em uma igreja. Surpreendentemente, dia em que ela aceitou a Cristo e acreditou em sua morte e ressurreição, seus pesadelos cessaram imediatamente. Ela não via mais aquelas figuras negras que apareciam e desapareciam. Finalmente, ela podia dormir em paz em sua própria casa. Essa história destaca a realidade que muitas pessoas enfrentam com espíritos malignos. Nos tempos recentes, parece haver um aumento na atividade demoníaca, com relatos crescentes de fenômenos estranhos e um interesse crescente em atividades paranormais. Meu conselho para aqueles enfrentando opressão demoníaca é focar em Jesus, cantar sobre ele, ouvir sermões sobre ele e ler versículos bíblicos sobre ele. Em tempos de ataque espiritual, é crucial recorrer a Jesus em vez de ajuda humana. Quando você se volta para Jesus, as forças demoníacas fogem. Este testemunho e conselho destacam o poder e a autoridade de Jesus Cristo, bem como a realidade da influência demoníaca em nosso mundo. Diante dos crescentes relatos de ocorrências sobrenaturais e experiências estranhas, é vital reafirmar a verdade bíblica sobre demônios. Em todo o mundo, as pessoas testemunham fenômenos estranhos e inexplicáveis. Esse aumento na atividade sobrenatural destaca a presença contínua e a influência das forças demoníacas em nosso mundo, uma realidade que a Bíblia consistentemente reconheceu e alertou. As Escrituras nunca indicam que os demônios deixaram de existir após a era apostólica ou que sua atividade diminuiria com o tempo. Na verdade, a Bíblia sugere que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, podemos testemunhar um aumento nessa guerra espiritual. Efésios 6 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, autoridades e poderes deste mundo escuro e contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Esse trecho implica um conflito contínuo e crescente com as forças demoníacas. É crucial entender que os demônios não são meros símbolos do mal ou forças psicológicas negativas. São seres reais e conscientes com uma agenda malévola. Ao abordar a natureza dos demônios, é imperativo além das concepções comuns que reduzem essas entidades a meros símbolos ou construtos psicológicos, conforme retratado na Bíblia. Os demônios os apresentam como seres reais e conscientes, com uma agenda distintamente malévola.
Essa compreensão é fundamental para abranger a amplitude completa da guerra espiritual e a natureza do conflito entre o bem e o mal, conforme delineado nas Escrituras. Em primeiro lugar, a consciência dos demônios é evidente em suas interações com Jesus e os apóstolos nos Evangelhos. Os demônios demonstram consciência, emoções e a capacidade de se comunicar. Por exemplo, em Marcos 5, o homem possuído pelos demônios corre até Jesus e grita, reconhecendo a autoridade de Jesus. Esse encontro demonstra não apenas consciência, mas também um temor do poder de Jesus. Da mesma forma, em Atos 16, uma menina possuída por um demônio é descrita como tendo um espírito de adivinhação, mostrando um nível de inteligência e consciência que supera simples simbolismo. Em segundo lugar, a natureza malévola dos demônios é consistentemente retratada na destruição que causam a indivíduos e comunidades. Eles são mostrados como causadores de aflições físicas, como visto em Lucas 13, tormento mental, como visto em Marcos 5, e engano espiritual, como visto em Coríntios 11. Essa malevolência não é abstrata, ela se manifesta de maneiras tangíveis que afetam a vida e o bem-estar das pessoas. A descrição bíblica da atividade demoníaca revela uma intenção de prejudicar e enganar, alinhando-se com João 10, onde Jesus afirma que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Além disso, a narrativa bíblica não sugere que os demônios sejam meros símbolos do mal. As interações específicas e as libertações desses seres por Jesus e seus discípulos indicam uma realidade que transcende a interpretação metafórica. Quando Jesus expulsava demônios, ele não estava apenas realizando atos simbólicos contra o mal, ele estava lidando com entidades reais, com a capacidade de influenciar e prejudicar os seres humanos. O reconhecimento dos demônios como seres conscientes e malévolos tem implicações significativas para a teologia e prática cristãs. Isso destaca a necessidade de discernimento espiritual, conforme mencionado em João 4, que instrui os crentes a testar os espíritos para ver se são de Deus. Destaca a importância da autoridade de Cristo e do poder de seu nome na guerra espiritual. Os crentes estão equipados, como diz Efésios 6, para resistir aos esquemas do diabo, implicando uma oposição real e ativa. O apóstolo Pedro adverte os crentes em Pedro 1 a terem mente sóbria e vigilante, porque o diabo ronda como um leão rugindo, buscando alguém para devorar. Gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei e se inscreve no canal, Além das Escrituras. Te aguardo no próximo vídeo. Até breve!